Salve Maria! Jaqueline aqui, é uma alegria estar mais uma vez com vocês para contar a história de santos da igreja que você pouco conhece, até já ouviu falar, mas não conhece a história deles. Estou aqui para contar para vocês. E hoje eu vou contar para vocês a história de Santo Arcádio. Você conhece? Já ouviu falar? Mas antes, deixa eu pedir para você curtir, compartilhar o nosso canal com os seus amigos, para que a vida dos santos, as suas virtudes, os seus prodígios alcancem muitas almas, que sejam faróis que iluminem a vida de muitas pessoas e ajudem aí no caminho de santidade de muitas almas, de muitos fiéis católicos. Arcádio, então, viveu aí no século III, uma época de muita perseguição da igreja, muitos cristãos martirizados, muitas pessoas que não podiam viver a sua fé. Uma época muito difícil para todos os cristãos, realmente. Eles tinham as casas arrombadas, eles tinham os bens confiscados, as famílias sofriam muitas humilhações, as pessoas eram levadas a tribunais, eram condenadas, né, à morte, eram martirizadas por causa da sua fé. Então, Santo Arcádio, ele tentou fugir de todas essas humilhações, de todas essas perseguições, para poder fazer orações e contemplações espirituais em paz. E aí ele se refugiou num lugar deserto. Mas Arcádio já era muito conhecido em sua época e as pessoas começaram a sentir falta dele, né? Inclusive as pessoas que queriam matar ele, né? Os perseguidores. Então, para tentar achar ele, né? Para tentar ver onde ele estava, o que os perseguidores fizeram então? Pegaram um parente dele e tentaram, claro, fazer ele falar onde Arcádio estava. Ele não falou, é óbvio, né? Mas aí eles prenderam esse parente. Fizeram aí tipo uma armadilha para ver onde Arcádio estava. E quando ele soube o que estava acontecendo, é claro que ele se entregou para poder libertar o seu parente da prisão. Aonde ele vivia, que era ali na região de Cesareia, na África, os cristãos eles eram obrigados a participar dos cultos pagãos. Eles eram obrigados a oferecer sacrifícios aos deuses, eles eram obrigados a acender incensos, a participar de festas, de orgias e de toda sorte de extravagância, né? Eles eram obrigados a viver como pagãos. Se eles não fizessem isso, eles eram mortos, eles eram obrigados a renegar a sua fé. Mas Arcádio não abandonou a fé dele em Jesus Cristo, né? Então, tudo que fizeram com ele, todo tipo de ameaça, tudo que foi feito contra ele, não adiantou. O juiz, então, da época, né, muito irado, com muita raiva, condenou ele à morte. Mas ela teria que ser uma morte cruel, lenta, de forma assim, doída. Então, essas torturas, né, elas duraram horas e horas e horas. Mas, em todos os momentos, Arcádio reafirmava sua fé e ele encorajava outros cristãos a fazer o mesmo. Para vocês terem uma noção, as articulações dele, do corpo dele, foram sendo cortadas lentamente. Mas, ainda assim, Arcádio fez o seu último discurso. E nesse discurso ele disse: pouco vale ser testemunhas de um espetáculo tão pouco comum. Facilmente o suporta aquele que acredita na imortalidade futura. Abandonai os vossos deuses, que em nada vos podem auxiliar. Reconhecei a meu Deus que me fortalece. Morrer por ele é viver. Sofrer por ele é gozar. A sua caridade não tem fim. Sua honra cada vez mais aumenta. Meu sofrimento faz com que eu viva eternamente com ele, sem jamais dele me separar. E após esse discurso, ele veio a falecer. Segundo a tradição, os pagãos admiraram tanto a sua fé, a sua coragem, que muitos se converteram ao cristianismo. E aqueles que não se converteram, mesmo assim, passaram a respeitar a sua memória. A memória de Santo Arcádio, então, é celebrada no dia 12 de janeiro. Santo Arcádio, rogai por nós.